Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu recebo Sidney Ipiranga, ele que é diretor técnico da ABGD, é professor, é engenheiro, é empreendedor. Sidney, seja muito bem-vindo. Onde é que você encontra tanta energia para tocar tantas coisas? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Mauro, pela oportunidade, a ABGD também, e a todos que estão nos assistindo, né? Na realidade, eu sou feito por desafios, né? Então, dificilmente eu digo não, a não ser que realmente eu não tenha tempo, né? E nem posso me comprometer para aquele chamado. Mas uma história aqui que eu tenho desde criança, né? Que inclusive meus pais contam até hoje, mas eu engatilhando ainda, a primeira coisa que eu fiz foi meter o dedo numa tomada elétrica. Né? Eu tomei um choque, graças a Deus, não morri. Né? Mas ali foi onde eu me despertei para a energia. Né? E isso sempre esteve na minha cabeça, né? E não só por esse fato em si, que é um fato até que eu nem me lembro, mas meus pais é que me contam, mas eu sempre fui fascinado por esse ambiente. Entendeu? Tanto que, na minha trajetória de vida, né, eu ainda, para cursar o curso médio, eu prestei concurso na Escola Técnica Federal, né, e me formei em eletrotécnica. Já trabalhava com 14 anos de idade, eu já trabalhava com energia, tá? Porque na Escola Técnica, quando eu entrei com 14 anos, né, existiam monitorias onde a Escola Técnica fazia um trabalho social, fazendo capacitação de eletricistas para o mercado de trabalho. Né? E foi uma coisa que surgiu, oferecer na sala de aula. Eu me lembro que só eu e outro colega disseram, não, eu topo fazer essa monitoria. E aí a gente, com 14 anos, já ensinava os eletricistas, né, a fazer instalações elétricas prediais dentro da escola técnica. Né? Saí com a escola técnica com 17 anos de idade e já prestei concurso vestibular e comecei a cursar engenharia elétrica. Né? Me formei e aí depois fiz pós-graduação, fiz 3 pós-graduações, fiz um mestrado na área, sempre em engenharia elétrica. A não ser 2 áreas também que me fascinam muito, né? Eu fiz outras 2 especializações fora da área, mas que tem tudo a ver. Uma na área de marketing. Uhum. Então, eu fiz uma especialização em marketing, fiz 2 anos, né? Que eu acho que todo mundo tem que conhecer e aplicar essas práticas, não só na vida profissional, mas no dia a dia, né? O marketing é tudo, a maneira que você se apresenta, né? A maneira que você se comporta e se coloca para o mercado é importante. E o outro aspecto que eu acho também fundamental na vida da gente é a parte do meio ambiente. Eu também tenho uma especialização em gestão ambiental. Eu fiz também exatamente para entender todo esse processo de licenciamento, que a gente sabe que todo tipo de empreendimento precisa. Uhum. Então, tipo assim, essas 2 áreas eu não desenvolvi profissionalmente, né, em termos de mercado, de procurar clientes nesses mercados, mas me ajudam muito no meu trabalho que eu faço hoje. Sidney, ufa, quanta coisa, hein? Mas vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. Você nasceu no Ceará? Eu nasci em Fortaleza, meus pais são cearenses, tanto meu pai como minha mãe. Né? Eu sou de uma família de 8 filhos, né? No Nordeste a gente sabe que as famílias antigamente, hoje não, né? Eu tenho 3 filhos hoje, mas eu sou de uma família de 8 filhos, né? Que todos formados, né? E tem 2 engenheiros só. Eu engenheiro eletricista, eu tenho uma irmã que é engenheira química. E o que teus pais faziam? Tá, meu pai é advogado, na realidade ele já está aposentado, né, já há um tempo, meu pai tem 95 anos. Que beleza, como ele chama? Sidney, eu sou Júnior, é o mesmo meu nome, só que é José Sidney Ipiranga. Seu Sidney, um beijo no seu coração, que privilégio. Pronto, minha mãe é professora, né, professora também aposentada, já está com 90 anos, mas graças a Deus, gozando de boa saúde os 2. Meu pai, para você ter ideia, com 95 anos, ele acabou de renovar a carteira de motorista. Olha só. E estava meio revoltado porque só deram 1 ano de validade. Mas também para a idade dele, né, tem que ser renovado. Mas ele ficou meio... Porque tinha dado 5 anos antes e agora deram só 1 ano. E ele estava revoltado. Ele dirige ainda, para você ter ideia. Ele faz exercício físico, ele vai para academia, ele e minha mãe, todo dia. Que maravilha, que beleza. Você consegue perceber, Sidney, dessa tua experiência toda, você começou com 14 anos, a tua experiência nessa nossa área, em que momento o Ceará assumiu esse protagonismo que o Estado tem? Então, eu me lembro bem que foi no governo do Tasso Gereissati, né, que ele fez o primeiro leilão de compra de energia, né, no Brasil. Então, na época ele era governador do estado, a Companhia de Energia Elétrica, né,
que era a Coelce, era uma empresa do Estado, uma empresa estatal, e ele, através do convênio que o governo do Estado fez com o governo da Alemanha, que já era bastante desenvolvido, principalmente em energia eólica, né, assinou um contrato com o governo do Estado do Ceará para desenvolver, né, essa tecnologia de geração de energia eólica no Estado, já que o Estado é um dos estados que tem maior potencial de geração de energia eólica. Então, foi instalado 4 turbinas, né, de geração eólica no Porto do Mucuripe, que é um porto que fica dentro de Fortaleza. Então, tinha uma área lá que estava subutilizada, foram instaladas usinas, e a partir desse projeto foi constatada a viabilidade de geração. Então, a partir daí, foi exatamente elaborado esse edital de compra de energia e uma empresa ganhou, né, o edital para fornecer. Então, o primeiro parque eólico experimental foi lá, e os primeiros 2 parques eólicos comerciais também foram no estado do Ceará. Tá? Então, assim, o estado do Ceará sempre teve esse protagonismo devido à boa gestão, né, desse governo, do Tasso Gereissati. Né? Depois, nós tivemos também a primeira usina comercial de energia fotovoltaica, que foi um empreendimento do Eike Batista, né, na cidade de Tauá, lá no Ceará, que era uma usina de 1 mega, que na época era uma usina grande, né, centralizada, hoje a GD vai até 5 mega. Né, pelo menos até janeiro de 2023, né, depois vai reduzir para 3, mas naquela época era um empreendimento grandioso e até hoje está lá funcionando. Né. Nós temos também no biodiesel, né, quem desenvolveu essa tecnologia do biodiesel também foi um cearense, né, foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, inclusive está patenteado. Tá, e a gente tem agora, em dezembro, a inauguração da primeira usina de geração de hidrogênio verde. Hidrogênio verde, né? Que vai ser inaugurada agora em dezembro da EDP, tá? Que é uma usina, inclusive, além desse protagonismo de ser primeira usina, todos os equipamentos que vão fazer a eletrólise da água para gerar hidrogênio é de uma empresa que o manager, o idealizador, é um cearense. Né? É uma empresa que foi criada em 2018, mas teve um aporte grande de uma empresa alemã, tá? E esse cearense aqui desenvolveu essa empresa e está ganhando o mundo aí. E a primeira usina de hidrogênio verde no Brasil vai ser lá no Ceará, inaugurada já em dezembro. Já está em construção desde o início do ano. Quer dizer, o Ceará é um exemplo para o mundo, né? Com certeza é um exemplo para o mundo. Sidney, na tua família, você falou, tem mais 2 engenheiros. Sim. Contou um pouco da história dos teus pais e a família do Sidney, a que você constituiu, tem alguém nessa área? Como é que é isso ou não? Então, eu sou casado, né, tenho 3 filhos e todos os meus filhos já são 2 formados, um está se formando agora. Todos são engenheiros, né? Na verdade, a minha filha mais velha é arquiteta, mora aqui em São Paulo, ela veio fazer um mestrado aqui na USP em 2015, terminou ficando, conseguiu um emprego e hoje mora aqui em São Paulo já há 7 anos, ela é arquiteta. Aí eu tenho um filho que é engenheiro civil, que esse trabalha comigo lá em Fortaleza, porque a gente, além da... A gente vai falar um pouquinho ainda da empresa, mas sim. A gente trabalha em várias áreas e a gente tem uma integradora, né, que faz toda a parte de integração na área de GD, e ele é responsável pelas obras, ele é engenheiro civil. E eu tenho um mais novo, que tem 19 anos, que está fazendo engenharia elétrica, né, que está seguindo a carreira do pai. Apesar de que os outros 2 também são da área de engenharia e arquitetura. Claro. E qual é o tamanho da satisfação dos teus pais sabendo que você está construindo essa trajetória tão bonita? Eles sempre falam, né, com orgulho, não só de mim, mas todos os filhos que todos estão formados, né, todos estão encaminhados na vida. E para eles, eu acho que é um orgulho e uma satisfação, né, de ter essa família, né, todos vivos, todos trabalhando e em comunhão, né? Isso é muito importante. Vamos falar então, você citou a empresa, vamos falar da Solar Plus Brasil. Certo. O que é a Solar Plus Brasil? Apresenta pra gente. Então, a Solar Plus Brasil, ela foi criada em 2015, né? Na realidade, eu fui fazer um mestrado na Espanha em 2012 e voltei em 2014, exatamente porque eu me formei em engenharia elétrica, trabalhei um pouco, mas a maior parte do meu tempo eu trabalhei muito na área de TI, tecnologia da informação, trabalhei 15 anos. E aí eu tinha decidido voltar para o mercado de engenharia, e aí eu tirei praticamente 2 anos sabáticos
para morar e estudar na Espanha. Eu fiz o mestrado na Politécnica de Madrid. E nesses 2 anos me deu muitos subsídios na parte era um mestrado de energias renováveis, não só solar, mas eólica, biomassa. Mas aí me abriu os horizontes para voltar ao Brasil. Foi na época que, em 2012, no final, né, teve a resolução 482, que abriu o mercado, mas eu fui antes. Parece até que eu estava adivinhando, né, que ia acontecer alguma coisa no Brasil. E quando eu voltei no final de 2014, foi quando eu comecei a pensar em focar na área de solar. Né? E em 2015, logo em seguida, eu cheguei no final do ano de 2014, quando foi em março de 2015, a gente fundou a Solar Plus Brasil para... Na realidade, a Solar Plus Brasil foi fundada para fazer projetos de GD para o mercado. Né? Então, a gente fazia tanto desde da venda, né, da homologação do projeto, instalação, comissionamento e pós-venda. Né? Depois, nós tivemos em 2017, eu fui convidado para ser conselheiro do CREA. Né? A CREA tem as câmaras especializadas de engenharia, tem engenharia elétrica civil, a engenharia elétrica, e eles me convidaram, já que eu tinha essa bagagem de já trabalhar de dar um treinamento para os fiscais do CREA, para fiscalizar a instalação das usinas fotovoltaicas. E aí eu montei um treinamento para eles lá, e isso repercutiu, porque outros CREAs ficaram sabendo e não tinha, e aí começaram a convidar. Então você entendeu, eu dei treinamento em 23 CREAs. Puxa vida, parabéns. No Brasil, para os fiscais. E depois começou a surgir outros convites, e aí eu vi que aí era uma oportunidade de negócio também. Né? Então a gente começou em 2017 a fazer cursos para o mercado, né, de energia solar. A gente começou com um curso básico de fundamentos e projeto, depois a gente começou a desenvolver o curso de mini geração, que aí envolve uma conexão em média tensão, que já é um curso mais complexo. E hoje, para você ter ideia, nós estamos com 22 cursos, nós estamos inclusive com a plataforma EAD, então a gente antes dava curso presencial. Agora a gente dá mais cursos in company, cursos fechados, a gente não dá mais cursos abertos presencial, mas cursos ao vivo. A gente tem uma agenda de 4 a 5 cursos por mês. Né? Começou só eu dando curso, hoje nós temos 12 instrutores, tá, que são convidados para dar. Então são instrutores de reconhecido saber, para você entender, nós temos gerentes da Câmara de Comercialização de Energia, entendeu? Nós temos diretores da Beólica, então a gente tem pessoas bastante qualificadas que dão os nossos cursos. E a gente abriu para outras áreas, a gente não dá o curso só de solar, a gente tem curso de eólica, a gente tem curso de eficiência energética, né? É uma das áreas que eu me especializei também, eu fiz uma especialização em eficiência energética, inclusive eu tenho uma certificação internacional, que é da Euren, que é uma certificação europeia, né? É um curso que eu fiz aqui no Brasil, inclusive em São Paulo, eu passei 2 anos fazendo esse curso aqui em São Paulo, mas é um curso que foi desenvolvido pela GHZ, que é uma entidade de cooperação alemã, junto com a Universidade de Nuremberg, na Alemanha, e eles fizeram uma certificação em gestão de energia e eficiência energética e replicaram esse curso para vários países do mundo, o Brasil. Aqui na América Latina, só o Brasil e o Chile que tem esse curso. Então, eu participei dessa turma aqui em São Paulo, durante 2 anos, né? E é uma área em que eu já atuava e comecei a atuar com mais eficácia, né? Então, hoje, o foco hoje, né, é solar, tanto a parte das capacitações como as consultorias também. A gente desenvolve consultorias na parte de desenvolvimento de projeto, né? Inclusive para várias empresas aqui a gente já fez. Né? A gente tem hoje mais de 5 gigawatts de projeto de energia solar centralizada que a gente participou no desenvolvimento, e de GD a gente já fez mais de 1.000 projetos. Puxa vida. A gente tem mais de 1.000 projetos. Eu vi a semana passada, eu estava com 1.012, eu tenho 1.012 RTs de projeto de GD no Brasil todo. E de geração centralizada, mais de 5 gigawatts. Ô Cid, me diz uma coisa, é uma curiosidade que acho que até os internautas querem saber, os nossos telespectadores. Foi a BGD que te encontrou? Ou foi você que encontrou a BGD? Como é que se deu essa parceria? Hoje você ocupa o cargo de diretor técnico aqui da nossa associação. Então, na verdade, eu procurei para me filiar, né? Eu sempre achei que as entidades, né, quanto mais fortalecidas, a gente tem mais voz, né, e mais participação nos destinos. Né? Eu acho que quem não participa, não acredita, fica à mercê da vontade dos outros. Né? Então, eu procurei, me filiei na BGD, como sou filiado também no Sindicato de Energia, que é um sindicato no Ceará muito forte,
que a gente sempre é protagonista nessa área lá, né, e procura defender. Então, já participava lá do Cid Energia, como da ABESCO também, eu sou da área de eficiência energética, também filiado da ABESCO, inclusive já fui conselheiro da ABESCO, né, há uns 4, 5 anos atrás. Participei muito de atividades da ABESCO, inclusive de eventos, e não podia ficar fora de solar, né? Então eu entrei na BGD em 2015, praticamente no ano de fundação, da fundação. E aí eu sempre participava, mas assim, eu não participava nos cargos diretivos, mas sempre assim na retaguarda, né? Então, para você ter ideia, o projeto da carreta, né? A gente que desenvolveu todo o material didático, tá? Então, a gente tinha uma restrição de recursos para a carreta funcionar, né? E aí a gente teve a ideia de fazer a ideia dos instrutores voluntários. Então, como eu já tinha assim, várias pessoas do Brasil todo que tinham sido meus alunos, eu lancei dentro desses grupos que a gente tem até hoje. Para você ter ideia, a gente já capacitou mais de 12 mil profissionais no Brasil. E para você ter ideia, só grupo de WhatsApp a gente tem 18. Tá? No Telegram tem mais de 6 mil pessoas. Então, a gente aproveitou esse contato que a gente tem com né, os ex-alunos e lançou a ideia de, olha, a BGD está com a carreta, vai circular o Brasil todo, a gente queria ter professores locais, tá? Até para diminuir o custo de deslocamento e também, imagina um nordestino dando curso no Rio Grande do Sul, né? A pessoa não ia entender muita coisa, né? Ao contrário. Exato. Então a gente regionalizou e a gente conseguiu, inclusive no primeiro ano da carreta, esse projeto funcionou muito bem. Era voluntário, mas aí o que foi que a gente deu em retorno? A gente fez uma capacitação em cima do material didático que a gente elaborou. A Huawei, né, a principal patrocinadora, também deu cursos, né, tanto remotos como presenciais em São Paulo, principalmente na parte de armazenamento de energia, porque a carreta tem também um sistema de armazenamento de energia, né? E tipo assim, eu não era do cargo diretivo, tá? Inclusive, na primeira aula, né, da carreta, que foi lá em Guape, em São Paulo, eu estava lá presente, sim, junto com o Evangelista e o Guilherme Crispim, né, para dar o pontapé inicial, porque assim, eu me senti parte do projeto, porque elaboramos todo o material didático e também os instrutores, né? Depois a gente fez vários projetos junto com a BGD, a gente fez inclusive uma cartilha, né, com o ICMS aplicado à energia, né, nos variados estados. Muita gente tinha dificuldades, olha, contar o ICMS do estado de São Paulo. E o ICMS de energia, ele não é uma alíquota fixa, tá? Ele depende da atividade econômica, ele depende se é baixa tensão, média tensão. Então, os estados têm uma variação muito grande de ICMS. E, às vezes, você ia fazer o payback, né, nossos associados, e usavam a tarifa de ICMS 17, às vezes era 27, era 25, dependendo da atividade econômica, dependendo da legislação estadual. A gente fez um levantamento e lançou essa cartilha, disponibilizou em nome da BGD, como várias outras cartilhas, né, que estão hoje no site da BGD, a gente participou. E outros projetos que estão a caminho, que a gente vai falar Exatamente. Ao longo do tempo aqui. Eu queria, Cid, a gente fazer uma pergunta, me apropriando de toda essa experiência que você tem na área. Como é que você avalia da 482 até o momento que nós estamos agora? Como é que você avalia essa evolução? Então, acho que a 482 é um marco, né, aqui no Brasil. Eu acho que foi uma legislação bastante desafiadora, porque se você for pegar em outros países, né, se for comparar, o Brasil tem uma legislação bem aberta, assim, dando oportunidade a todos gerar energia, diferente de vários outros países. Eu não falei nos Estados Unidos, porque a legislação de energia lá é estadual, não existe uma legislação federal, então cada estado faz de uma maneira, mas se você for comparar a nível da Europa, a gente não tem um grau de abertura tão grande como tem no Brasil. Tá? Existem várias restrições da parte de GD em termos de potência, né, em termos de localização, inclusive em termos de crédito, de você usar esse crédito para outras unidades consumidoras. Né? A 687, eu acho que, inclusive, alargou esse avanço que a 482 trouxe, porque elevou a potência, né? Era 1 mega, foi para 5 mega, inclusive a geração compartilhada que não existia na 482, né? Aí agora, na Lei 14.300, a gente viu que voltou a restringir, né? Na realidade, a gente começou a restringir porque o volume, né, de conexões
talvez começou a assustar um pouco o mercado regulado, principalmente das concessionárias, né? E elas viram que, na realidade, se continuasse no ritmo que estariam perdendo receita e de outra forma teria que ser recompensados, porque existe um custo para manter a rede, né? E na medida em que vários acessantes estão acessando e estão tendo o desconto também da TURD, que é a parte da tarifa que remunera o uso do sistema de distribuição, a concessionária teria que ser recompensada. E aí os estudos da ANEEL viu que teria que ser subsidiado, né, esse mercado. E a gente acha também que isso tem que ser fruto de uma discussão mais ampla, porque da mesma forma que causa, né, essa questão dos custos da distribuidora, mas também traz benefícios, né, inclusive de expansão do sistema de geração, né, de diminuição dos leilões. É tanto que a gente vê que os leilões, né, no mercado regulado estão diminuindo, né, a compra de energia, não só pela GD, mas mais ainda pela a expansão do mercado livre, né, que está cada vez mais empresas migrando, e a gente tem a perspectiva, né, com esse projeto de lei 414, de abrir até 2024 todo o mercado de média tensão, né, quer dizer, vai ter mais impacto ainda no mercado regulado, muito mais do que a GD. Mas abriu-se agora, né, com a nota técnica 41 da ANEEL, a gente vai discutir, né, como vai ficar essa questão, né, já foi estabelecido os prazos, né, até 7 de janeiro de 2023, né, quem conseguiu parecer de acesso, né, não vai ter que pagar a TURD, mas a partir de 2023 existe, né, aqueles marcos de 15%, 2024, 30%, tá? Queria deixar claro, às vezes, esses cálculos estão feitos de formas errâneas, porque o 15% é só em cima da TURD, não é em cima da tarifa toda, tá? Então, a TURD ela varia muito de concessionária a concessionária. Então, tem concessionária que a TURD é 25%, tem concessionária que a TURD equivale a 50% da tarifa. Então, isso tem que ser calculado caso a caso, mas o impacto que vai ter não é muito grande, porque a gente acha que, em parte, ele vai ser absorvido pela redução de custo, né? É claro que esse ano, né, e o ano passado, por conta da pandemia e da guerra na Ucrânia, né, os custos de logística e transporte, principalmente, eles oneraram muito, e a gente não viu, né, na ponta ali do integrador a redução no custo por conta do custo logístico. A gente viu que o custo do frete de um container, né, ele subiu 10, 20 vezes, mas a gente acredita que passando, né, esses efeitos agora da pandemia, que já passou, e agora dessa guerra da Ucrânia, com certeza essa guerra deve terminar em breve, eu acho. Mas esses custos de logística vão diminuir e a gente vai ver uma redução no preço que vai compensar um pouquinho o pagamento desse custo do fio, né, que vai ser cobrado a partir de 2023. Ou seja, de qualquer forma, ouvindo as tuas palavras, a gente sente um otimismo para o nosso mercado. A geração própria de energia é realidade, os números estão aí e a gente vai continuar assim, independente dessa questão toda de regulamentação e etc. Até porque existe até uma consciência ambiental também da importância disso, né? Não, com certeza vai continuar e é um mercado que só tende a crescer, porque a gente tem que pensar não só no crescimento orgânico, né, da demanda de energia, mas são várias tecnologias e mudanças, né, que a transição energética está trazendo, que vai demandar muito mais energia. Eu cito, por exemplo, os veículos elétricos, né? Mas o veículo elétrico, hoje uma bateria de um veículo elétrico média, né, ele tem 30 kWh de energia na bateria armazenada, tá? Então, esses 30 kWh, na hora que acabar essa energia, você vai ter que recarregar. Então, imagine se você tiver que recarregar por dia 30 kWh, por mês é 900. Então, eu dou só um exemplo aqui. Eu fiz um projeto o ano passado para o meu cunhado, né? Ele tem um apartamento, a gente colocou no telhado da empresa dele, que era um edifício térreo. A gente fez uma usina de 5 kW pico para poder atender o consumo da casa e do escritório dele. Aí quando foi agora 2 meses, ele disse: rapaz, eu comprei um carro elétrico, e agora? Dá para eu usar essa energia? Eu digo: não dá. Porque na realidade era 5 kWh, ele rende mais ou menos, se eu for fazer uma média aí,
600, 700 kWh, eu digo, só o teu carro vai consumir 900. Então, tu vai precisar de outra usina de 5 kW. Então, para você ter ideia, e a disseminação, né, dos veículos elétricos, para você ter ideia, a China esse ano deve terminar com 35% de venda de carros elétricos em relação ao total de carros vendidos, né? Foi agora definido na Europa que até 2035 nenhum país europeu pode produzir carros a combustão. Então, quer dizer, essa mudança, né, essa transição energética, tanto para veículos seja híbridos, né, com elétricos, com a combustão, mas veículos totalmente elétricos ou veículos a célula de combustível, que aí entra o hidrogênio, né, isso é uma realidade que vai acontecer em pouco tempo. E vão precisar de energia. E vão precisar de energia, e muita energia. Aí, se a gente for pegar outra vertente, a gente pega a 5G, né, de telecomunicações, que também demanda muita energia. Tá? E os equipamentos, inclusive a sua TV, todos eles vão vir com essa tecnologia 5G incorporada e demanda muita energia. Tá? Sidney, já na reta final aqui da nossa conversa, queria saber se nessa tua trajetória, que começa lá com um choque na tomada, o que você faria de novo? Você faria tudo igual? O que você mudaria? E qual é o tamanho da tua satisfação de saber que você tem cumprido essa missão com tanto louvor? Então, às vezes eu falando o que eu falei aqui, né, todo mundo diz, pô, é só sucesso? Não, eu tive muitas quedas, tá? E eu acho que o mais importante é a resiliência, né? A gente tem que sempre acreditar no que a gente está fazendo, né? Então eu tive vários percalços, não foi tudo flores, tá? Mas eu acho que a resiliência, a vontade e principalmente o amor, a paixão pelo que você faz, tá? É sinal de sucesso. Se você tiver resiliência e ter paixão pelo que faz, não tem outro caminho que não seja o sucesso. Que bacana. Professor, empreendedor, engenheiro e por aí vai. Leve um abraço carinhoso para o seu Sidney. Já virei fã dele, figura da melhor qualidade. Eu acho até que eu vou fazer uma matéria lá com o Detran do Ceará para saber que história é essa de só dar um ano. Só porque ele tem 95 anos? Só porque ele tem 95 anos, vai na academia, dirige bem, não é isso? Aí dá um ano só, mas não tem problema. Sidney, parabéns, obrigado por estar conosco na ABGD, obrigado por tudo que você tem feito pela associação. Realmente o seu trabalho é fundamental para o nosso desenvolvimento do setor, da associação e, é claro, do nosso país. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço, Mauro, né, estamos à disposição para próximas. Sem choque. Sem choque. Sem choque. Obrigado a você que me acompanhou até agora, que conversa bacana, né? Conta aí, comenta. A gente volta depois com mais um episódio do ABGD News. Tudo de bom para vocês e até um próximo podcast. Tchau, tchau.